Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Juliana, aqui do canal Conhecendo as Religiões do curso Conhecendo as Religiões do Pluralize. Já falei alguns vídeos anteriores para você, em que a gente fala sobre diversidade religiosa. A gente vai ter um momento, um segundo momento, para falar dessa diversidade religiosa presente no nosso cotidiano e alguns exemplos que estão presentes aí. Hoje, particularmente, né, eu venho trazer para vocês um pouco da Páscoa. Eu sei que tem um vídeo anterior que já fala da Páscoa judaica e da Páscoa cristã, algumas comparações, mas o que eu achei muito interessante foi aí um artigo que um professor chamado Aaron Gale, da Universidade de West Virginia, professor de estudos religiosos. Ele escreve aí do The Conversation e uma parte é reproduzida aí pelo site da BBC, vou colocar na descrição para vocês, em que ele fala da ressurreição. E como essa ideia de ressurreição, que é tão celebrada no cristianismo, ela já vinha anteriormente. Então, o que a gente pode dizer aqui é que, com a aproximação da Páscoa, os cristãos eles concentram um dos seus princípios centrais, que é a morte e a ressurreição de Jesus. E o que diferencia Jesus, né, do presente aí no cristianismo, é que os seus seguidores creem na ressurreição. Então, para os católicos, né, isso não era apenas um milagre, é um sinal que Jesus é o tão esperado Messias, enviado para salvar o povo de Israel. E essa ideia de ressurreição, ela é anterior, como o Gale fala, onde esse conceito ele aparece em histórias anteriores às crenças judaicas primitivas, como, por exemplo, a história egípcia do deus Osíris, sendo ressuscitado por sua esposa Ísis, e também em uma das primeiras referências judaicas escritas aí na Bíblia, no livro de Isaías, em que se fala de uma era futura, de uma era vindoura, uma época de julgamento final, em que os mortos ressuscitariam e estariam sujeitos à justiça final de Deus. Em Isaías se diz lá: seus mortos viverão, seus cadáveres se levantarão, os que habitam no pó despertarão e gritarão de alegria. Então, a diferença é que os judeus acreditavam que o Messias legítimo ele seria um descendente do rei bíblico Davi, que venceria os inimigos, restauraria Israel à sua glória aí, anterior, e por volta de 500 depois de Cristo, alguns rabinos trouxeram essa ideia de ressurreição, porque eles já ensinavam antes que as almas dos mortos seriam ressuscitadas depois que o Messias aparecesse na Terra. Então, o Talmud, que está ligado a esses escritos da lei judaica, além da própria Bíblia, já observava a ressurreição e observa que aquele que não acredita na ressurreição não tem participação no chamado mundo vindouro, o Olam Rabá, que seria o reino no qual esses sábios acreditavam que a alma de uma pessoa acaba habitando aí após a morte. E essas velhas ideias trazem novas crenças, então o fato dos primeiros seguidores de Jesus serem judeus provavelmente contribuiu para que essa ideia de ressurreição fosse arraigada no pensamento cristão. De acordo com o Evangelho de Mateus, Jesus, judeu da Galileia, entrou em Jerusalém em dias anteriores à Páscoa, que foi, eu falei para vocês, né? Quando Jesus chega é aclamado, o Domingo de Ramos, que também é celebrado. Nós temos, durante essa Semana Santa, a traição de Judas, em que Jesus é preso, levado a julgamento, condenado à crucificação. As autoridades romanas desejavam manter a Pax Romana e temiam essa agitação, né, em um grande festival. Imaginavam que essa grande agitação pudesse levar a uma rebelião e acabou acontecendo aí a morte de Jesus, de acordo com o Evangelho. Aí na Sexta-feira Santa, em que os cristãos não comem carne, não costumam comer carne, e alguns fazem jejum também, né, até o meio-dia. E tem o sábado de Aleluia, em que tem essa preparação para a Páscoa, que é o domingo que é celebrada aí, que é celebrada a ressurreição de Jesus. Os primeiros seguidores de Jesus acreditavam que ele tinha ressuscitado, que ele era o Messias, que ele havia cumprido essas profecias anteriores e que ele era o divino Filho de Deus. Então, isso é muito claro. Então, a natureza da ressurreição de Jesus continua sendo, lógico, alvo de estudo de teólogos, mas o significado mais grandioso da ressurreição está ligado aí a 4 evangelhos canônicos,
para todos aí, né, vários bilhões de cristãos presentes aí no mundo, que acreditam que Jesus triunfou sobre a morte, o que serve como base fundamental da fé cristã. Então, se você quer saber mais, continue assistindo aí os vídeos, comente, compartilhe, participe do Pluralize, que vai ser uma nossa conversa, vai ser uma conversa bacana. Tem mais novidades por aí, tem oficina de diálogo interreligioso, acesse o link que eu vou colocar aí para vocês. Um grande abraço, até mais.